continuando na matemática, mas mudando um bocadinho o tema. Vou ensinar-vos um truque. Penso que é um truque bastante intuitivo, mas há muitas pessoas que desconhecem este truque e não o usam por causa disso. Então é assim, quando eu estou a tentar fazer um cálculo mental e preciso de usar uma fórmula qualquer, mas não tenho a certeza se a fórmula é tal e qual como eu me estou a lembrar, o que é que eu faço? Eu pego num ou dois casos particulares de aplicação daquela fórmula que eu sei o resultado e aplico. Se os valores que saem da fórmula forem aqueles que eu conheço, que eu sei que a fórmula dá, significa que a fórmula provavelmente está correta. Se basta que um dos valores saia mal, significa que eu estou a usar a fórmula de forma errada. Vou dar aqui um exemplo. Imagina que eu precisava de usar uma fórmula trigonométrica que diz que o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Portanto, o que esta fórmula me diz é: se eu tiver um ângulo e se eu calcular o seu seno, é a mesma coisa que multiplicar por 2 o seno de metade do ângulo pelo cosseno de metade do ângulo. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Se eu precisar de usar esta forma, mas se eu não tivesse a certeza se era bem assim, o que é que eu fazia? Eu pegava em senos e cossenos que eu conheço de cor, tabulados, e ângulos que dão para dividir por 2, e que eu conheço tanto o seno do ângulo e o cosseno como da sua metade, eu ia aplicar a fórmula. Por exemplo, eu podia fazer. Portanto, eu quero confirmar se seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Eu penso assim, ok, vamos imaginar. E se o x fosse 45 graus? Também dava para 30 graus. Ok? Vamos fazer para 45 graus. Se o x fosse 45 graus, então seno de 2x é o seno de 90 graus. Eu sei que o seno de 90 graus é 1. Ok, agora eu tenho que fazer 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Se não der 1, quer dizer que a fórmula não é bem aquela. Vamos lá ver. Quanto é que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Que por acaso também é o cosseno de 45 graus, devido ao facto do ângulo estar a 45 graus, o seno e o cosseno valem o mesmo. Então eu só tenho que multiplicar raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, que é o seno de x vezes o cosseno de x, e multiplicar por 2. Ora, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 são 2 quartos, que é 1 meio. Ao multiplicar 1 meio por 2, dá 1. Foi exatamente o que deu. Então, quando eu calculei para os 90, não é? Lembram-se, calculei o seno, 90 graus é 1. Ok, isto pode ter sido apenas uma coincidência. O ideal seria confirmar agora com outros dois valores diferentes. Podemos fazer isso com 60 e com 30. Vamos imaginar que o ângulo é 30, x é 30. Então, o seno de 2x será o seno de 2 vezes 30, que é o seno de 60. E eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isto são valores tabulares com que nós trabalhamos tanto no secundário, mas tanto e na universidade. Nós trabalhamos tanto com isto que decorámos esta tabela, está bem? Então, eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Bem, agora só preciso fazer o cálculo para 2 vezes seno de x, cosseno de x, e que o x é 30, lembra? Vamos lá ver. Quanto é que é o seno? 30, 1 meio. E quanto é que é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. É igual ao cosseno de 60.
no meio, vezes raiz de 3 sobre 2, dá raiz de 3 sobre 4. Mas ainda falta multiplicar por 2, que está lá na forma, é 2 vezes sin x coseno de x. Fica raiz de 3 sobre 2 o resultado, que é exatamente o valor a que eu cheguei quando calculei o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Portanto, já fiz a conta para dois valores diferentes e cheguei aos valores tabulados. Significa que há uma probabilidade enorme que a fórmula seja efetivamente essa. E é essa. Outra dica para quando estão a fazer contas de cabeça. É uma eterna solução de subdividir problemas grandes em problemas mais pequenos. Vocês viram como é que eu fiz ainda há bocado? Quando estive a tentar dividir aquele número grande por 273 a 22,4, a dividir por 273, em vez de estar a fazer a divisão de cabeça, o que eu vou fazendo é pequenos arredondamentos e tentar transformar aqueles números grandes em números mais pequenos. Neste caso, é dividindo em cima e em baixo pelo mesmo valor. Vou simplificando as frações e com pequenos arredondamentos que alteram muito pouco o resultado dos cálculos, tentar transformar os números em números fáceis de operar uns com os outros. Vou dar um exemplo também de outra coisa. Uma propriedade da matemática, que é a propriedade associativa, que é extremamente útil para resolver problemas de cabeça. Imaginem que é necessário dividir 897 por 3. É uma conta chata, não é? 897 a dividir por 3 é uma conta chata. Mas pensem assim, 897. Se eu somar 3 unidades a 897, dá 900. 900 é muito fácil de dividir por 3. Dá 300, não é? Então, eu vou fazer assim. Porque é que em vez de escrever 897, eu não escrevo 900 menos 3, tudo dentro de parênteses, 900 menos 3, é dividido por 3. E agora, aplico a propriedade distributiva. 900 a dividir por 3 são 300, 3 a dividir por 3 é 1. E vai dar 300 menos 1, 299. Portanto, uma conta que parecia muito difícil de fazer, aplicando apenas a propriedade distributiva e alguma imaginação, torna-se uma conta extremamente fácil. E o que vocês podem fazer é as tais aproximações que eu mencionei. Imaginem, em vez de ser 897, que era 896, vocês podem arredondar aquilo um bocadinho para encaixar dentro dos cálculos que vocês conseguem fazer de cabeça. Reparem, adicionar uma unidade ou subtrair uma unidade a 896 não vai alterar muito o resultado da divisão, porque é um número muito grande. Se vocês tivessem a adicionar uma unidade a um número pequeno, isso aí já ia fazer uma grande diferença no resultado, mas a um número dessa ordem de grandeza, 900, adicionar uma unidade ou subtrair uma unidade para facilitar o cálculo, não vai alterar muito o resultado e vocês vão ficar com um valor aproximado perfeitamente fiável. Perceberam?